Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos abordar como que os grupos de trabalho vão sendo formados, vão se desenvolvendo, né? Como que a gente tem ali as especificações das contribuições de cada membro que venha a formar um grupo de trabalho e mais ainda, como que nós podemos e conseguimos observar essa progressão de como que os membros, as pessoas ali, ao estabelecerem as interações nesse grupo, vão conseguir apresentar alguns comportamentos muito específicos para cada momento que eu identifico aí os estágios do desenvolvimento de um grupo de trabalho. Então, quando nós falamos de estágios do desenvolvimento de grupos, a gente tem aí, de uma maneira geral, essa representação dessas etapas. Eu tenho lá o primeiro estágio, pré-estágio, exatamente o momento que nós ainda temos incertezas entre os membros do grupo de trabalho. Que incertezas são essas? Nós não sabemos como o trabalho vai ser realizado, não temos condições de especificar, determinar exatamente o que cada pessoa vai desempenhar ali. Esse é um momento que, inclusive, podem gerar maiores conflitos, ainda que o grupo esteja começando a se formar, as pessoas ainda nem começaram a trabalhar em conjunto, mas existe uma propensão maior para desentendimentos, exatamente porque existe essa incerteza. Eu não sei por que eu estou, de fato, constituindo esse grupo, eu não sei nem mesmo especificar o que exatamente eu tenho que fazer ou o que os meus outros colegas aqui desse grupo deverão se responsabilizar. Então, tudo é uma incerteza. Não sabemos o que esperar, não sabemos o que cobrar dos nossos colegas, não sabemos o que vai ser nos cobrado, né, de cada um ali nessa situação para começar esse trabalho em grupo. A partir do momento que a gente começa, então, a determinar quais serão os papéis, quais são as condições que devam ser assumidas, nós temos aí o estágio da formação desse grupo. Escalamos as pessoas que de fato deverão ser reunidas para formar esse grupo e começa propriamente toda a fase da tormenta. Agora que eu sei quem são as pessoas, pelo menos as pessoas que vão formar esse grupo, agora elas realmente sabem que vão precisar se unir, mas aí essa indefinição de papéis, essas incertezas sobre o que vai ser esperado de cada uma que está ali formando esse grupo, vai intensificar possibilidades de conflitos, até que nós conseguimos estabelecer o terceiro estágio da normatização, especificar, definir, olha, quais serão as responsabilidades de cada um, quem será a figura que vai orientar, que vai coordenar o desenvolvimento do nosso trabalho. E nesse instante que nós normatizamos, especificamos as responsabilidades, as contribuições, os papéis de cada um desses membros de um grupo, nós conseguimos promover a proximidade entre os membros desse grupo para fazer com que eles consigam finalmente, né, estabelecer ali as suas sintonias. Não estou falando de sinergia, não estou dizendo que já vamos garantir, né, que todos estejam de fato comprometidos em ajudar uns aos outros, mas nós vamos garantir essa proximidade, porque agora é possível saber o que de fato é esperado do desempenho desse grupo de trabalho. E nesse momento, logicamente, nós firmamos a coesão, a união entre os membros desse grupo, para determinar como que nós deveremos nos comportar, como que nós deveremos observar aqui o que vai ser feito por cada um, o que eu me comprometo a fazer e vou garantir esse suporte para os meus demais colegas, outros membros aqui da formação desse grupo. Quando a gente tem toda essa infraestrutura, podemos dizer assim, para que o trabalho em grupo possa ser realizado, nós atingimos então o estágio do desempenho. É o momento propriamente que o grupo vai começar a trabalhar e apresentar então a sua funcionalidade. Ok, agora eu sei o que nós devemos fazer, então estamos funcionando. E como o grupo tem um caráter temporário, as pessoas, os membros desse grupo, elas não vão se manter constantemente ali vinculadas, né, nessa relação, nós temos o último momento, que é o momento da interrupção. Quando o trabalho está concluído, nós encerramos então a integração desse grupo. Nós não temos mais por que manter aquelas pessoas envolvidas, reunidas para desenvolverem um trabalho que ali no grupo de trabalho elas já conseguiram concluir, consolidar. Se o trabalho já está pronto, se o trabalho já foi feito, não temos por que continuar aí esse desempenho, né, dessa atividade, desse trabalho todo sendo feito em grupo. O grupo já não tem mais um propósito de continuar existindo. Mas além dessa especificação, né, desses 5 estágios, do pré-estágio, quando a gente ainda está pegando as pessoas dispersas ali, formando, reunindo as pessoas certas para formarem um grupo, sabendo que vai existir uma fase de tormenta, porque não temos clarificado o que é a atribuição de cada um, para depois estabelecermos normas, definirmos os papéis exatos, para finalmente os membros desse grupo poderem desempenhar as suas tarefas, consolidarem o trabalho e encerrarem aí o propósito da existência desse grupo. Existe também um outro modelo que a gente consegue perceber a progressão de um grupo, que é o modelo de equilíbrio
pontuado. O que significa essa condição de ser pontuado? Eu consigo especificar um momento preciso em que as pessoas elas vão se comprometer, aqueles integrantes que estão ali reunidos para formar um grupo, vão entender de fato o que deva ser feito e naquele momento específico, naquele momento pontual, as pessoas vão começar então a se mobilizar, a estabelecer suas interações para fazer com que o trabalho de fato aconteça. Eu sei que eu estou aqui temporariamente em um grupo, eu sei que eu preciso interagir com essas outras pessoas para consolidarmos o propósito desse grupo. Então, eu sei exatamente o momento certo de fazer o meu trabalho, de fazer as minhas tarefas e até mesmo de cobrar ou de observar que os demais colegas também estejam fazendo aqui o seu trabalho. Nesse modelo, a gente observa que nós temos fases que passam, né, de grupos temporários e que vão envolver aí transições entre a condição de ficar parado, ok, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, e a própria ação. Agora eu entendo que realmente eu tenho que desempenhar algum tipo de trabalho, realizar algumas tarefas. Então, nesse modelo, a gente tem pontualmente, quando a gente vai lá formalizar uma primeira reunião, o meu desempenho ainda está zero. Esse é um instante que eu estou apenas apresentando os membros ali daquele grupo, os integrantes daquele grupo, quando a gente vai falar do trabalho de uma maneira geral. E é muito natural, é muito comum acontecer desse instante. Eu acabei de falar o que deve ser feito por todos os membros, todas as pessoas que vão constituir esse grupo, e naturalmente, no primeiro momento, fica ali uma inércia, fica naquela coisa, ok, eu não conheço essas pessoas, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, alguém vai conduzir o trabalho. E, logicamente, que esse pode ser um pensamento que possa reinar entre todos ali, então não há desempenho nenhum. Até que, finalmente, chegamos ao momento que a gente tem a fase de transição. É a hora que a gente vai comparar qual que é o máximo desempenho que eu posso ter, qual que é o mínimo desempenho para ter uma média. É a hora que nós começamos, de fato, a nos movimentar. Agora a gente tem alguns conflitos, alguns confrontos, mas temos também realizações para finalmente demonstrarmos que a gente já tem algum desempenho. Até que o trabalho possa, de fato, ser consolidado e a partir do momento que esse trabalho venha a ser consolidado, o grupo, então, deixa de existir. Perceba que temos aqui a especificação de um momento preciso, onde as pessoas de fato vão se movimentar, os membros desse grupo vão ter essa noção, é hora de fazer o trabalho acontecer, a gente tem um propósito em comum a ser realizado aqui, justamente por isso nós estamos nos reunindo nesse grupo, mas até chegar nesse momento preciso de garantir que as pessoas realmente se comprometam e comecem ali a realizar as suas tarefas, a gente vai precisar de um certo engajamento, a gente vai precisar estabelecer alguns confrontos, algumas provocações, porque a tendência natural é como as pessoas talvez ainda nem se conheçam antes mesmo de formar esse grupo, ou mesmo quando já se conhecem, mas ainda estão formando aquele grupo e não tem muito claro o que vai ser atribuído para cada um, a tendência é que esses membros de um grupo continuem ali parados, inertes, até que é imposta alguma cobrança para fazer com que o movimento comece. E nesse momento que as pessoas começam a realizar as suas tarefas, pode ser comum, né, de termos aí, de nos depararmos com alguns impasses, alguns conflitos. Portanto, perceba que numa condição de grupo de trabalho, eu preciso deixar bem claro quais são os papéis desses membros, das pessoas que vão constituir os grupos. Então, um dos fatores essenciais para a gente compreender a formação de um grupo, a estrutura de um grupo, é a determinação dos papéis. Entenda por papel todos os padrões comportamentais, ou seja, eu espero um determinado comportamento dessas pessoas que estão fazendo parte aqui desse grupo específico. Então, nós temos uma expectativa de comportamento das pessoas que formam esse tipo de grupo e, logicamente, nós criamos expectativas sobre esses comportamentos com base na posição, no cargo que essa pessoa assume. Então, por exemplo, imagine que na estrutura de uma organização nós vamos ter o grupo de gestores, o grupo de diretores. Só pelo fato de terem ali a função, o cargo de diretores, todos os demais funcionários da organização já apresentam uma determinada expectativa sobre como que aquele grupo deverá se comportar. Qual é o tipo de informação que aquele grupo deve apresentar como direcionamento para todos os demais funcionários que trabalham ali naquela organização. Essa condição de liderar, de apresentar o direcionamento, de exercer uma supervisão, é um padrão comportamental esperado de membros que formem aí um grupo de diretores. Do mesmo modo como, se eu tenho lá na minha organização, na minha estrutura da minha organização, um departamento de marketing, já é esperado, né, naturalmente, pela própria formação social, cultural, nós já temos uma estimativa de que os funcionários
membros daquele setor específico, que estão formando um grupo de especialistas, de analistas de marketing, a gente cria uma expectativa de que eles serão mais criativos, de que eles estarão engajados em saber como promover a marca da empresa ali no mercado, como ter essa projeção, fazer a propaganda dessa organização para todo o mercado. Então perceba o seguinte, nós temos atribuição de papéis especificamente quando eu tenho claro qual que é o propósito, qual que é a tarefa, qual que é o posicionamento que cada um deve assumir naquele grupo, mas não temos apenas esse caráter formal de definir responsabilidades e tarefas. Nós temos a natural expectativa pela própria natureza humana. Então pode acontecer de termos determinadas percepções dos papéis que devam ser assumidos por alguns funcionários, e essa percepção ela pode revelar o que é esperado, quais são as expectativas desse papel, mas pode acontecer de existir também um conflito. Eu tinha uma estimativa, eu tinha uma expectativa de que as pessoas nesse determinado grupo, nessa determinada função, assumissem um determinado comportamento, e de repente, na hora que eu começo a observar as interações daquele grupo, eu acabo constatando que não é bem assim não. As pessoas aqui têm outro tipo de comportamento, as pessoas aqui assumem outras perspectivas. Isso pode acontecer. E mais ainda, quem vai de fato sentir maior o impacto desse conflito, eu tinha uma expectativa e essa expectativa não corresponde ao que de fato acontece, quem vai sentir maior o impacto disso não são as pessoas de fora que estejam observando um grupo, mas sim os próprios membros de um grupo. Então imagine você, vai ser contratada para trabalhar em uma determinada empresa e você já tem uma estimativa, as suas esperanças, a sua expectativa sobre como que seja o trabalho naquele contexto, para aquele cargo. Ah, eu vou ser contratado para ser gestor de pessoas. Então eu já tenho toda uma expectativa de que o papel vai ter um status, eu vou ser o gestor, então eu vou ser aquele funcionário calor humano, que tem ali a condição de assumir a frente para representar os funcionários dessa organização, que tem que defender os direitos dos funcionários, que tem que promover uma qualidade de vida para os funcionários que atuam aqui nessa organização. E de repente, na hora que eu começo a de fato assumir aquele papel, eu começo a perceber, não era nada disso. Aqui nessa empresa a gente tem muito mais ênfase sobre os processos operacionais, burocráticos de departamento pessoal. Quem está trabalhando no departamento, né, que representaria aí essa administração de recursos humanos, se limita só a computar entrada e saída de funcionários. Quem está trazendo atestado médico, quem não está apresentando índices de absenteísmo, isso pode acabar me frustrando. E logicamente que quando a gente cria essa frustração em cima de um determinado papel, vai ser mais difícil de assumirmos a responsabilidade, atendermos o que seja esperado até mesmo pelas outras pessoas, pelos gestores ali daquela organização, quando eles já têm a definição de um grupo muito específico ali no contexto da organização onde as pessoas estejam trabalhando. Um exemplo, né, e duas condições que precisam ser consideradas quando a gente fala de papéis na formação de grupos de trabalho. Um exemplo é a prisão simulada de Philippe Zimbardo, é um experimento clássico aí que tem a sua história na área do conhecimento, né, nos conhecimentos de comportamento organizacional, nos estudos de psicologia, e também o experimento de Hawthorne, dois experimentos que são referência na história da nossa ciência, a prisão de Zimbardo e o experimento de Hawthorne. E uma outra condição que a gente também precisa considerar quando nós falamos, né, do impacto das influências dos papéis sobre o desempenho de membros de um grupo de trabalho é o que nós temos aí como noção de contrato psicológico. O contrato psicológico de trabalho nada mais é do que o conjunto de expectativas que um determinado profissional apresente ao ser admitido para assumir uma determinada função. Quando você é contratado para trabalhar numa empresa, a empresa formalmente te entrega um contrato formal de trabalho. Tudo ali está documentado, qual que vai ser a sua jornada, qual que vai ser a sua rotina, quanto que você vai receber, algumas atribuições essenciais que você deve assumir, deve se comprometer em fazer. Esse é o contrato formal. Em contrapartida, enquanto a pessoa, o profissional, recebe esse contrato formal da empresa, aquele profissional, ele entrega para a empresa o seu contrato psicológico, que nada mais é do que esse caráter abstrato, onde eu manifesto as minhas expectativas. A partir do momento que eu passo a ser um funcionário que estou trabalhando nessa organização, eu vou começar a viver a rotina, o meu dia a dia aqui nesse contexto, o que eu espero, como que eu tenho a minha expectativa de ser valorizado, de ter aqui, né, uma condição, uma esperança de gostar de trabalhar nessa empresa, quais são as minhas expectativas pessoais, o que eu vou ganhar com isso.
Então, observe, e ganhar não é só em termos financeiros, não. Estou falando de ganhar mesmo até quanto a sentidos de importância do meu trabalho, da minha função, do que eu venho a desempenhar nessa organização. Então, perceba que o contrato psicológico, ele representa aí uma estimativa, as expectativas de um determinado papel. A partir do momento que eu sou contratado para trabalhar em uma empresa, para assumir uma função, aquela função é o papel que eu vou assumir naquela empresa, eu já crio naturalmente as minhas expectativas de como que eu vou ser tratado com base naquele cargo que eu estou assumindo. E se a gente tem essa noção de contrato psicológico, vale a pena dar o destaque aqui nesse experimento clássico que nós vemos a influência dos papéis na formação de grupos, que é o experimento de Zimbardo, de Philip Zimbardo, a prisão simulada por Zimbardo. Esse experimento, ele tinha uma data para acontecer, ele acabou tendo que ser interrompido antes de ser concluído. Basicamente, o experimento de Philip Zimbardo era o seguinte: foram reunidos, alguns estudantes universitários e desses estudantes que iam participar, que seriam as cobaias desse experimento, foram atribuídos papéis. Você vai ser policial, você vai ser um presidiário aqui. Alguém cometeu algum crime, alguma infração, está detido, está preso. Foi feito todo um cenário, nas instalações mesmo aí de um centro de ensino, e por alguns dias as pessoas que estavam participando do experimento foram se comportando de acordo com aquele papel policial, papel presidiário, papel carcereiro. E, para surpresa dos pesquisadores que estavam conduzindo esse experimento, quem estava na condição de policial, por mais que soubesse que aquilo era apenas uma simulação, começou a, de fato, apresentar atitudes, comportamentos agressivos, assertivos de policiais que estavam ditando regras, normas e até mesmo aplicando punições sobre aqueles outros colegas que estavam passando pelos papéis de presidiários. Não eram pessoas que realmente eram presidiárias, mas unicamente por estarem representando os papéis, também se sujeitavam, se sujeitaram ali a essas pressões, a essas coerções que estavam sendo exercidas por aqueles que assumiram o papel de policiais. O experimento de Zimbardo, de Philip Zimbardo, ele consiste exatamente nessa evidência de que se eu apresento um determinado papel para uma pessoa, ainda que esse papel não represente a real condição daquela pessoa, ela começa a adotar comportamentos que são comportamentos padronizados, que já é aquilo que a gente realmente tem um ideário, um imaginário social de que aquele cargo, aquela função, aquele papel deverá se comportar dessa determinada maneira na sociedade. Então a pessoa pode acabar perdendo na sua própria perspectiva pessoal para assumir o que socialmente, culturalmente nós imaginamos que seja a condição de se comportar naquela função. É um experimento clássico, teve toda a sua repercussão na história da ciência, especificamente das ciências humanas, porque nós conseguimos perceber, com esse experimento da prisão simulada de Zimbardo, que existe esse questionamento de que modo viver em um determinado grupo e assumir um determinado papel representativo aí dos membros desse grupo pode induzir o indivíduo, pode induzir alguém a incorporar esses papéis, ainda que convergentes ou mesmo divergentes ao que essas pessoas apresentam por traços de personalidade. É possível levantar esse questionamento. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho meu jeito de ser, eu já tenho aqui as minhas características próprias. O quanto eu posso abdicar do meu jeito de ser porque eu estou assumindo ali uma atribuição, algumas características que são estereotipadas para aquele cargo, para aquele papel específico ao qual eu fui apresentado, no qual eu fui alocado. Então, você pode observar também como um outro possível exemplo, quando nós temos colegas de trabalho que são excelentes amigos, que são excelentes companheiros no que nós fazemos ali no nosso dia a dia, mas a partir do momento que aquele colega possa vir a ser promovido e ele deixa de ser um subordinado e passa a ser um supervisor, a gente pode até mesmo se espantar, porque de repente ele muda até mesmo os seus comportamentos. Ele abre mão do seu jeito de ser porque ele passa a incorporar aquelas atitudes, aquelas posturas, aqueles comportamentos que se imagina serem específicos, serem representativos daquele determinado cargo. Então existe aí uma certa influência cultural sobre determinados aspectos, sobre determinados comportamentos que sejam representativos de determinados papéis. Isso é também
considerado, né, no momento de firmarmos um contrato de trabalho, as expectativas que nós criamos, e isso pode até mesmo levar ao questionamento o quanto eu me preservo das minhas características, o quanto eu mudo o meu jeito de ser, porque eu assumi um determinado papel aqui nesse grupo. E a gente percebe também que fazer parte desse grupo com base no tipo de papel que eu assuma vai, de certo modo, flexibilizar os meus comportamentos, o meu jeito de ser. Por isso, fica evidenciado que ser membro pertencente de um grupo influencia, sim, na maneira das pessoas se comportarem e até mesmo com que vão ser representados os papéis que precisam existir na constituição daquele grupo, também vai ser um fator que vai influenciar a ponto de modificar os comportamentos de uma pessoa. Perceba que definir papéis é uma condição estruturante para os grupos de trabalho que, inclusive, afeta, altera, influencia a forma dos membros desse grupo se comportarem. E eu espero que toda essa projeção de como que um grupo vai se desenvolver e como que os papéis em grupos possam ter impactos sobre os comportamentos dos membros desse grupo tenha ficado claro aqui nessa videoaula. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.